paz do Senhor, minhas queridas irmãs, como é maravilhoso estarmos juntas, né, nesse dia. É uma forma de estarmos juntas e compartilhando a palavra do Senhor. Nós sabemos que a nossa vida, ela está na mão de Deus. Ela pertence a Deus. E nada nessa vida acontece sem a permissão de Deus. Nós sabemos que tudo está no controle dele, né? Às vezes fazemos planos, às vezes nós programamos coisas, situações, mas nós vemos que muitas vezes não sai da maneira que nós esperamos. Porque a nossa vida está na mão dele. E nós precisamos crer, né, que em todos os momentos o Senhor, ele está presente, ele se manifesta em todos os momentos, no momento de alegria, no momento de tristeza. Nós temos que ter a nossa fé firme nesse Deus, crendo que nós podemos passar por todas as situações, porque aquele que nos fortalece, ele está presente em nossa vida. E então assim nós poderemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei passar por aflição, por necessidade, estar alegre, estar contente, viver na escassez, viver na bonança, assim como Paulo disse. E ele fala que tudo ele aprendeu, ele foi instruído. Então por isso ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Passar em qualquer situação, porque Deus o fortalecia. Então, minhas queridas irmãs, nós não somos diferentes. Precisamos entender que tudo está no controle de Deus. E nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler 4 versos, que é uma história muito conhecida, a Bíblia, ela é maravilhosa, cada dia ela fala algo conosco. Diz assim o verso 4: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana uma parte excelente, porquanto ele a amava. Então, por ele amar Ana, ele dava uma parte mais excelente. Porém, o Senhor cerrou a madre dela. Ela era estéril, não podia ter filho. A sua competidora, a palavra diz que ela registra essa palavra competidora. A sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor tinha lhe cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Sempre de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor para oferecer as suas ofertas, ele fazia da mesma forma. E então, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Nós vemos essa história de Ana e Penina. Vemos que Ana e Penina era esposa de Eucana. E nós vemos que de ano em ano eles iam oferecer ofertas ao Senhor e Ana recebia a porção dobrada. Por quê? Porque Eucana amava Ana. Mas Penina, o que ela decidiu fazer? Olha, veja bem, é uma decisão. O que ela decidiu fazer? Competir com Ana. A palavra diz, dá o nome de competidora. Dá essa característica a ela, como uma competidora. E olha o que a palavra de Deus diz, que ela excessivamente a irritava. Tem traduções que dizem assim, diariamente, continuamente a irritava. Com qual objetivo? Para fazer Ana embravecer, ficar irada, ficar com raiva, perder a comunhão, porque o Senhor tinha cerrado a madre. Minhas queridas, imagine você, naquele tempo, as mulheres quando geravam filhos, era uma bênção, era assim, elogiada, era considerada como uma mulher abençoada. Imagine o sentimento de Ana de não poder gerar. Nós vemos que por mais que Eucana tentava amenizar a situação, dando a ela amor, dando a ela a porção dobrada, ela estava triste o seu coração. Agora imagina uma pessoa que quer te irritar diariamente, começar a tocar na sua ferida diariamente. Você está com a ferida exposta aqui
E todo dia vinha alguém e cutucar nessa ferida. Isso é terrível. E nós vemos que Ana passou por isso. E nós vemos que foi um ato de Penina que foi premeditado, porque ela tinha um objetivo. E qual que era o objetivo? Fazer Ana se irritar, se embravecer. Minhas queridas, essa mensagem, eu li essa palavra essa manhã. E Deus colocou essa mensagem no meu coração. Nos mostra o cuidado que nós temos que ter para que ninguém roube a nossa adoração. Nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo assim, que quando eles iam para adorar o Senhor de ano em ano, enquanto Ana ia para adorar, pedir algo para o Senhor, pedir a sua bênção, Penina, ela ia no objetivo de irritar Ana. Você já parou para prestar atenção nisso? Que o objetivo de Penina era irritá-la. E você sabe qual que é o objetivo do adversário em nos irritar? Fazer nós perdermos a nossa comunhão com Deus. Minhas queridas, vamos tomar cuidado quando nós formos ao templo. Todas as vezes que nós nos propomos a fazer campanha de oração, propomos tirar um momento para jejum, propomos tirar um momento para ir para o culto, adorar o Senhor. Às vezes a gente está com o coração entregue nas mãos do Senhor, pronto para ouvir a voz dele. E Satanás usa alguém para nos irritar. Essa é o ponto-chave que eu quero dizer para você aqui. Não é sobre esse relacionamento de Ana e Penina, não. É sobre a estratégia que Satanás usa para tirar a nossa comunhão com Deus. E foi justamente quando ela ia ao templo oferecer sacrifício. Olha que interessante. Porém o Senhor e sua competidora excessivamente irritava para embravecer, para te causar ira. E para causar ira, ela tocava na ferida de Ana, naquilo que doía, naquilo que amargurava, angustiava. Ei, o diabo, Satanás, o nosso adversário, ele usa pessoas, minhas queridas irmãs, para nos irritar, bem no momento que nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Você já se atentou que muitas vezes nós estamos com o nosso coração aberto para adorar o Senhor e de repente alguém na nossa casa, alguém em nossa volta nos irrita ao tal ponto da gente ir para a casa do Senhor irritado, embravecido? Daqui a pouco a gente está reclamando, está murmurando. E é esse o objetivo de Satanás, tirar a nossa adoração, tirar o nosso louvor, tirar a nossa comunhão. Ei, fique atenta. O nosso adversário, ele não é pessoas, é Satanás, que ruge como um leão, mas ele não é leão. Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o leão da tribo de Judá, mas Satanás, ele ruge como se fosse um leão. O que é esse rugir? Causar medo, causar espanto, causar dúvida, causar tremor, causar irritação. É isso, minhas queridas. Esse rugir do leão é o que Penina estava fazendo. Ela escolheu competir. Ah, minhas queridas, e nós vemos que Eucana percebeu que Ana estava triste. Ela chorava, não comia. E nós vemos que ele quis amenizar a situação, mostrando para ela que ele era melhor do que 10 filhos, porque ele amava, ela tinha o amor dele. Mas Ana sabia o desejo do seu coração de ser mãe. Ana, ela não tinha nada que aplacava aquela situação. Agora imagina viver numa situação dessa e o inimigo sempre provocando. Minha querida, eu não sei o que você tem passado. Talvez todas as vezes que você faz propósito com Deus, de adorar a Deus, de fazer campanha, de ir pro culto, alguém te irrita. Alguém toca na sua ferida. Alguém te provoca, mas tenha
muita atenção nisso, porque isso é uma forma que o inimigo tem achado de te tirar a comunhão com o Senhor. Nós vemos que Ana passou por um processo doloroso. Além dela passar esse processo, quando ela estava clamando ao Senhor, nós vemos aqui no verso 2, diz assim, ó, e sucedeu que perseverando, olha, ela se manteve em oração, olha, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, minha querida, não adiantou a estratégia do inimigo para tirar a comunhão dela, ela perseverou orando, ela perseverou buscando. Olha, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, não importava se estava doendo, se estava machucando, se ela estava chorando, se ela não estava comendo. O importante é que o diabo não roubou a adoração de Ana. Não deixe o diabo roubar a sua adoração. Às vezes é um filho que está nas drogas, às vezes é um marido que está afastado dos caminhos do Senhor, às vezes é até um irmão que por falta de vigilância fala coisas que te afasta do caminho do Senhor, de perseverar em buscando, orando, consagrando. Tenha cuidado. Nós estamos vivendo nos últimos dias onde o adversário quer roubar a nossa adoração de Deus. E nós vemos que Ana, ela perseverou. E aí o que acontece? Eli, o sacerdote, ele fez atenção à boca de Ana. Porquanto Ana no seu coração falava, olha só o detalhe, porquanto Ana no seu coração falava, era no coração, Deus entendia o que estava no coração dela, e só se movia os lábios, ela só balbuciava, ela só mexia, mas não saía voz, ela orava no coração, no seu interior, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Agora você imagina o tanto que Ana foi instigada a abandonar a adoração a Deus. Tinha Penina que tocava na sua ferida, e agora agora Eli pega e faz um pré-julgamento. Ela está embriagada, porque ela só mexe os lábios e chora, e eu não ouço voz da oração, está embriagada. Mas mal ele sabia que ali havia uma adoração no tempo da dificuldade. E você lembra que quando Paulo diz que ele aprendeu, ele estava instruindo em passar momentos de alegria, momentos de tristeza, bonança, aflição, em tudo ele já estava instruído. Ana, aqui, ela sabia que o caminho para a vitória dela era na adoração. Mesmo passando um momento de dificuldade, assim como Paulo passou, não perderam a adoração a Deus. Minha querida, você não pode deixar de adorar porque o inimigo usa alguém para te irritar. Não, esse é o objetivo dele, de te afastar. Às vezes acontecem os imprevistos da vida, nós fazemos programações e nada acontece, e às vezes nós começamos a murmurar. Tenha cuidado com isso, minha querida irmã. Tenha cuidado. Às vezes a nossa programação, o nosso projeto, o nosso plano estava perfeito aos nossos olhos, estava lindo aos nossos olhos. Mas Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Vamos cuidar para que nesses momentos de dificuldade nós não venhamos murmurar e deixar de fazer aquilo que nós somos chamados a fazer, que é adorar o Senhor. Ele sabe todas as coisas. E se eu aprender a viver todos os momentos da minha vida, as fases da minha vida adorando ao Senhor, eu posso dizer com autoridade que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus quem nos sustenta. Foi Deus quem sustentou Ana. Mas ela teve foco, ela teve visão, ela não olhou para crítica, ela não olhou para irritação, ela não olhou para nada. Ela só clamava, só chorava, ela perseverava em oração. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Quando ele pergunta, ela diz que não, que ela só estava clamando. E ele disse assim,
E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Nós vemos que após aquela oração, aleluia, olha o que ele falou para ela: vai em paz. Quando ela fala que não está embriagada, ele lança uma palavra de bênção. Ele fala assim: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que ele pedisse. E automaticamente ela falou: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi. Aleluia, aleluia. E sabe o que aconteceu, minhas queridas? E comeu. Uma mulher que não estava comendo por causa da angústia da sua alma, a tristeza do seu coração. Ela não comia e agora ela comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Sabe por quê? Porque ela perseverou em oração. Aleluia, aleluia. Não deixa que o inimigo roube a sua adoração. Persevera firme, porque no momento certo Deus vai lançar uma palavra que vai mudar o seu semblante. Você vai voltar a comer, você vai voltar a ser feliz, você vai voltar a viver a plenitude do Senhor. Nós vemos que nasce Samuel, e Samuel era o propósito de Ana. Se Deus desse o filho a ela dava ao Senhor. E nós vemos lá no capítulo 2, verso 20, dizendo que Samuel foi entregue, né, lá para Eli. Ela contou o propósito, que se Deus atendesse, ela ia dar o seu filho para a obra do Senhor. E nós vemos Samuel crescendo. E no capítulo 2, no verso 18, nós vemos assim que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda novo, mancebo. Olha a promessa de Deus se cumprindo, vestido com éfode de linho. Aí a sua mãe, o que ela fazia? Fazia túnica pequena de ano em ano e lhe trazia quando o seu marido subia para sacrificar anualmente. Então todo ano ela via seu filho, levava presente, investia no ministério do seu filho e ali abençoava Eucana. Olha o que aconteceu. E Eli abençoava Eucana, marido de Ana, e Ana, e dizia: o Senhor te dê semente dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. E o que aconteceu? E visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo, né, o menino novo, Samuel, crescia diante do Senhor. Então a bênção de Ana não ficou somente com Samuel, né? Deus não deu somente Samuel a Ana, mas deu mais filhos. E nós vemos aqui a vitória de Ana foi nos pés do Senhor. Então eu quero te dizer: não deixe de clamar, não deixe o inimigo roubar a sua adoração. Muitas vezes as adversidades da vida, o momento parece que está tudo desfavorável, parece que nada está dando certo, parece que as coisas estão desandando, mas persevera no caminho da adoração. Não deixe o inimigo roubar a sua adoração, porque ele vai atender sua petição e vai te dar ainda porção dobrada daquilo que você pediu. Aquilo que Ana pediu, Deus deu para ela além do que ela queria. Olha, deu Samuel, deu mais 3 filhos e 2 filhas. E sua história está registrada na palavra de Deus como uma mulher que perseverou. Então que nessa manhã você possa dizer que em qualquer situação que você viva, no momento de alegria, no momento de dificuldade, no momento de aflição, no momento de tribulação, no momento de bênção, independente de qualquer situação, você possa dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é as coisas, os momentos, os lugares que me faz uma pessoa feliz e realizada, e sim a presença de Deus. Se eu tiver a presença de Deus e continuar adorando ao Senhor, eu posso dizer que eu posso passar por qualquer situação, porque o Deus que me fortalece me sustenta. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus nessa manhã. Fique na paz do Senhor.